Então, boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando nesta transmissão. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Frei Wanderlan, frade franciscano capuchinho. Estou aqui na sede da comunidade Nossa Senhora, da comunidade da Paz e Misericórdia, e estamos na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Luís do Maranhão. Nossa proposta é realizar uma série de formações sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. E essas formações elas estão sendo transmitidas a partir de hoje ao vivo, de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, e elas serão disponibilizadas, vão ficar a gravação, tanto no canal do YouTube da comunidade Paz e Misericórdia, como também no canal do YouTube da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em São Luís do Maranhão. Pode acontecer, por causa da internet, que às vezes falha, de haver algum travamento, e se travar, também não se preocupe, nós vamos continuar gravando e vamos disponibilizar todo o conteúdo ali, nos dois canais, da comunidade Paz e Misericórdia e da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no YouTube. Nós queremos iniciar essa formação sobre o Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria. Este livreto de São Luís Maria Grillon de Montfort virou moda, né? Fazer essa consagração, e a preocupação é exatamente essa. Virou moda. E o problema é que quando alguma coisa vira moda, a gente começa a perder o verdadeiro sentido do que está fazendo, ou começa a fazer a coisa por superstição, ou tradicionalismo, ou ritualismo. Então, preocupado com isso, porque várias pessoas me procuraram pedindo para falar sobre esse livro, então é que nós organizamos essa formação. Então, o nosso objetivo é dar uma visão equilibrada, sem excessos, desta consagração. Eu já tenho que dizer, já de saída, que essa consagração ela não equivale a um voto religioso, ela não é voto religioso, ela é uma espiritualidade que auxilia a tua vivência cristã. Então, ela não tem peso de voto, ela é um auxílio. E, claro, um auxílio que nos ajuda a partir de uma espiritualidade mariana, porque na teologia católica nós aprendemos que Maria é um modelo do cristão, porque Deus realizou na Virgem Maria tudo aquilo que deseja realizar em nós. Então, ela é um modelo, ela é o protótipo. Então, é nesse sentido que é uma espiritualidade que nos auxilia, mas que não pode ser tratada como voto religioso e nem com o escrúpulo de que, se eu faltei com alguma coisa dessa consagração, eu pequei gravemente. Então, está acontecendo essas coisas. Ou então as pessoas acham que tem que ritualizar tudo, solenizar tudo, e aí você faz da consagração um ritualismo. Eu não estou preocupado em já marcar a data de quando nós vamos fazer a consagração. Eu estou preocupado em estudar o livro e o método. Depois, à medida em que o estudo for progredindo e nós já tivermos quase concluindo e compreendendo bem, aí sim vamos propor uma data para ver a consagração. Então, se despreocupe, relaxe, não fique se preocupando quando é que você vai fazer a consagração. Se preocupe em entender o que você vai fazer, por quê e para quê, o sentido, mais do que simplesmente fazer. Senão a gente acaba tendo uma visão mágica, ritualista e mecânica e também supersticiosa da própria consagração. Tá? E antes que você tenha
fique curioso, curiosa, eu fiz a consagração quando era leigo, numa época em que não era moda fazer. Então foi uma consagração feita de uma maneira muito tranquila, muito suave. E hoje a gente está vendo muitos sobressaltos. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e a gente espera que essa formação, que será transmitida quarta-feira sim, quarta-feira não, né, alternando as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, possa lhe ajudar de alguma maneira e possa ajudar também os paroquianos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui em São Luís. Vamos iniciar com uma pequena oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai-nos, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Então, vamos iniciar esta formação, já falando do nosso autor, São Luís Grillon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E no primeiro slide, nós queremos destacar a figura do autor. É importante saber um pouco sobre quem escreveu e na época em que escreveu, para que nós compreendamos. Não é só pegar o livro ali e já sair lendo e aplicando, porque senão você vai cometer erros históricos, porque ele escreveu dentro de um momento histórico, dentro de um contexto histórico e dentro de uma realidade dele. E isso sempre precisa ser levado em conta. Então, São Luís Maria Grillon de Montfort. O primeiro tópico é: São Luís Maria Grillon de Montfort nasceu em 31 de janeiro de 1673. Tem tempo. Não é a mesma coisa do nosso século agora, 2022. Então, a gente não pode pegar o que está lá em 1600 e trazer para cá tal qual. Tem que tomar esse cuidado. E quem é que diz isso também? Bem, tem um frei, Maria Eugênio, também está em processo de canonização, é um frei carmelita, ele escreveu uma maçaroca assim, ele escreveu Quero Ver Deus, e lá ele menciona, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila escreveu para as monjas. Então os escritos de Santa Teresa devem ser levados a sério, estudados, mas a gente tem que lembrar que ela está escrevendo para a monja. Então, quando a gente vai passar para as pessoas, não pode ser tal qual, porque as pessoas não são monges nem monjas, né? Foi dentro de um contexto. Frei Maria Eugênio ainda diz outra coisa. Ele diz nesse livro Quero Ver Deus que também o próprio São Francisco de Sales, né, doutor da misericórdia, bispo, ele escreveu também um pequeno tratado para senhoras da comunidade. Então já é um outro contexto. Então, cada santo foi escrevendo naquilo que Deus lhe inspirava e a sua experiência particular, na sua época, dentro do seu contexto, para um determinado público. É por isso que nós devemos tomar cuidado ao pegar o tratado, para não fazer dele algo tal qual 1673. Né? Aliás, não foi nem 1673, um pouquinho mais para cá que ele escreveu. Mas a gente vai descobrindo isso aqui aos poucos. Então, ele nasceu em Montfort, né, na Bretanha francesa. Então, ele é francês. Ele era filho mais velho de uma família numerosa, né? Ele teve ao todo 17 irmãos, né? Então, ele era o filho mais velho, né? Aliás, hoje em dia, isso é até uma coisa que salta aos olhos, porque no nosso contexto agora a sociedade foi ficando cada vez mais técnica, foi ficando cada vez mais, digamos assim, acelerada, e a gente também foi diminuindo, então estamos diminuindo o número dos filhos. Também que eu não estou defendendo que se tenha 17 filhos, né?
Mas, se a gente vai diminuindo o número dos filhos, a gente vai se tornando uma sociedade mais idosa, menos jovem, e vamos ter uma série de problemas com aposentadoria, com outras situações, né? Mas isso aqui é uma outra reflexão, não cabe aqui. Batizado, recebendo o nome de Luís, e ao receber o crisma, acrescentou o nome de Maria. Veja bem, pelo amor de Deus. Não é porque você está estudando isso aqui da vida do santo, que agora todo jovem que vai querer crismar, vai querer colocar o nome de Maria quando for crismar no seu nome. Isso aqui era naquela época, nos anos de 1600. Era um costume daquela época. E um costume, não era lei nem norma, né? Então, tomemos muito cuidado com isso. Ah, Frei, mas é bonito. Pode até ser bonito, mas hoje não é mais aplicável. E a gente tem que ter esse discernimento, tá? Com 11 anos, ele entrou no colégio jesuíta de Rennes e nele recebeu sólida formação humana e espiritual. Então, ele recebeu ali já uma formação dos jesuítas. Concluiu o curso de filosofia em 1692 e sentiu-se chamado ao sacerdócio. Vai, no ano seguinte, para Paris, a fim de entrar no seminário de São Suplício e estudar teologia na Universidade da Sorbonne, que é uma das grandes universidades até hoje em Paris. Portanto, um santo que, do ponto de vista da formação intelectual dele, muito boa, e claro, também espiritual. Uma coisa não nega a outra e não exclui a outra. Vamos para o slide seguinte, ainda falando da vida de São Luís Maria Grillon de Montfort. Ele foi ordenado sacerdote em 5 de junho de 1700. Veja bem, eu estou dando saltos, porque aqui não dá para a gente detalhar tudo da vida do santo. Decidiu ser padre para dedicar-se à evangelização dos povos. Seu maior desejo era ser missionário. Ele queria fazer missão. Ele tinha esse anseio. Só que, no início, ele não conseguiu fazer isso, mas ele tinha esse desejo. Foi pedir permissão diretamente ao Papa. Para tanto, fez uma viagem a pé, ida e volta eu não falo francês, então me perdoem se eu errar a pronúncia. A Poitiers e a Roma depois, Entretanto, o Papa Clemente XI disse que havia urgência, naquele momento, em pregar os franceses, que viviam sob o conflito entre Roma e a doutrina jansenista. Então, aqui também tem uma coisa importante. O problema da heresia chamada jansenismo. Então, o santo está dentro desse contexto. E aí você vai entender muito daquilo que ele escreve, dentro desse contexto. Então, vamos primeiro agora abrir um parêntese e eu vou explicar o que foi o jansenismo para você entender a vida do santo, o contexto dele para o que ele escreveu. E, claro, nessa época aqui, nós estamos naquela época de reforma protestante. Então, está havendo muita confusão, está havendo... é uma época muito conturbada. E, claro, uma reforma protestante está questionando Maria, uma reforma protestante está questionando todo o catolicismo, e uma reforma protestante que, por isso, se aproxima muito do jansenismo, que é uma heresia que surgiu dentro da igreja através de um bispo, que exatamente desenvolveu essa teoria dele lendo Santo Agostinho, só que ele distorceu Santo Agostinho.
Então, a heresia, vamos saber o que estava acontecendo. Aqui eu estou falando de uma maneira sintética, entenda isso, tá? Para que você depois diga, o Frei foi muito superficial. É porque o nosso foco aqui é o tratado. Eu não estou estudando a heresia, só estou explicando o contexto para vocês, né? Então, o que foi o jansenismo? O ponto central e essencial é uma antropologia pessimista. Antropologia, homem, pessimismo. Então, tinha uma visão pessimista do homem, que vê no pecado original a corrupção da natureza humana, doravante incapaz de querer qualquer obra e fatalmente inclinada para o mal. Então, nessa teoria, nessa heresia, o homem não é capaz de fazer obra boa nenhuma. Nós somos maus e perversos, ponto final. Eles são bem pessimistas. E a doutrina da igreja não acredita nisso. Nós acreditamos que nós fomos feitos bons, estamos mal, porque o pecado nos desviou. Mas com a graça de Deus podemos ser bons. Então ele está nesse contexto, né? O santo vive dentro desse contexto de reforma protestante, de jansenismo, e o jansenismo especialmente dentro da França, né? E o que ele, no próximo slide, ainda falando do jansenismo, o homem torna-se um joguete de duas forças antagônicas, segundo os jansenistas, a concupiscência e a graça. Cada uma delas exerce sobre o homem uma determinação interna a que ele não pode resistir. Então, o jansenismo, de certa forma, está tirando a nossa liberdade. Por isso também é uma heresia. Porque se é a concupiscência, você é escravo dela e não tem como mudar. E se é a graça, bem, é porque você é um agraciado e também você só consegue porque é a graça. E aí aqui tira toda a questão da liberdade de escolha, né? Então, o santo está vivendo dentro dessa polêmica, e o jansenismo foi muito forte dentro da França, né? Então, ou seja, assim como o homem que recebe a graça age forçosamente segundo essa graça, assim também aquele a quem a graça não é dada segue fatalmente a concupiscência. Um dos efeitos do jansenismo, através dos tempos, talvez tenha sido precisamente o afastamento dos sacramentos. Então, o que a doutrina jansenista dizia? Bem, existem só uns privilegiados que recebem a graça, e por isso esses são predestinados, são salvos. Os outros, infelizmente, estão sob a concupiscência. E por causa disso, o homem tem que ter uma vida moral muito, muito exigente, muito cheia de escrúpulo, muito ali, uma vida moral muito cheia com excesso até de disciplina, para que ele possa ser puro o suficiente, tanto para participar da missa, para comungar e para confessar. Ele teria que ter, para confessar, tinha que ter um arrependimento perfeito. Aí o cara olhava para ele assim, não tenho esse arrependimento perfeito, porque eu acabo caindo novamente. E aí, na cabeça do jansenista, se você não tem um arrependimento perfeito, então nem vale a pena confessar. Então a moçada começou a parar de confessar. Já era difícil confessar naquela época, ficou mais difícil ainda. Também a mesma coisa. Bem, se eu não estou confessando, e para eu me aproximar de Deus, Deus é visto como a comunhão seria uma recompensa porque eu sou puro. Portanto, aqui um puritanismo. Bem, aí o cara olha para si e diz, rapaz, eu não sou puro, então eu não vou comungar. Então, o jansenismo fez com que as pessoas fossem se afastando da confissão e da comunhão. Olha o veneno de uma heresia. Mas parece santo. Eu tenho que ser puro. Não, Jesus vem para o pecador mesmo, né? E o pecador que se arrepende, se confessa, mesmo que esse arrependimento seja imperfeito, ele perdoa, ele acolhe.
e para que você possa comungar e recebê-lo para ficar forte, para ter o auxílio da graça dele. Então, por isso o jansenismo é uma heresia, porque não considera isso. Vive dentro de um puritanismo, um perfeccionismo que é impossível, né? Então, Frei, mas o que isso tem a ver com o santo? Ele está vivendo dentro desse contexto, e ele vai escrever as suas obras, porque não foi só o Tratado da Verdadeira Devoção que ele escreveu, dentro desse contexto. Então, para a gente saber e compreender melhor o que o santo está escrevendo, é preciso também compreender o contexto histórico, o momento em que ele está. Luís Maria, o santo, obedeceu ao Papa. Lembra que o Papa falou para ele ir ser missionário dentro da própria França, né? Que ele queria ir para o Canadá, né? Para ser missionário. E passou a pregar nas cidades e no meio rural. E, quando necessário, confrontava os doutores jansenistas com um discurso igualmente douto, munido de sua autoridade teológica. Então ele trava esse embate com a heresia, né? E hoje não está muito diferente. Hoje nós começamos a ver certos pensamentos aí que se assemelham ao jansenismo. E é incrível como essas coisas acabam voltando. E voltam sempre com essa roupagem de que é uma vida santa, quando na realidade é uma heresia. E como eu não estudo, como eu não conheço, eu acabo reproduzindo heresia sem saber. Próximo slide, ainda sobre a vida do santo. Frei, você não vai falar do livro? Vou, mas vamos entender a vida do santo, né? Então, primeiro ponto desse slide, falando da vida do santo. Usava de um discurso fraterno, então veja que o santo não é nada intolerante. Ele usava um discurso fraterno, frater, irmão, né? Então ele estava combatendo os jansenistas e ao mesmo tempo também todo um pensamento protestante. Mas ele não era aquele cara que estava prendendo e arrebentando com tudo e com todos. Usava um discurso fraterno. Então a gente já compreende que o santo escreveu o que escreveu dentro de uma questão fraterna. Ele não está com raiva de ninguém, com ódio de ninguém, e ele não está excluindo ninguém, ele não está perseguindo ninguém, ele não está sendo intolerante com ninguém. Ele usou um discurso fraterno, convidando o povo a adorar e confiar num Jesus amigo, não é um Jesus castigador, em vez de temê-lo como um rígido juiz, porque o jansenismo tinha isso, né? Outra característica muito importante da sua pregação era a devoção extremada a Maria Santíssima. Porque, lembremos, a reforma protestante está a pleno vapor aí, né? Nós estamos dentro de um contexto de reforma protestante. Então, ele defende a devoção à Virgem Maria. Maria como modelo do cristão. Sempre de uma maneira fraterna, sempre querendo conduzir as pessoas para viver uma fé equilibrada e tirar as pessoas do erro, né? Nunca para ter algum tipo de condenação, né? Então a gente precisa sempre, por isso, considerar o santo no seu contexto, para entender a obra que ele escreveu. Vamos adiante. Embora a igreja daquele tempo tivesse questionando certos aspectos do culto mariano, que internamente havia também essa discussão, ele pregava veneração sem excessos. Veneração sem excesso. Venerar, que não é o mesmo que adorar. Veneração, respeito, né? Veneração, né? Firme e constante a Maria, a Mãe de Deus.
Então, é dentro desse contexto que nós vamos ter o tratado. Seus textos foram publicados em 1842 e tornaram-se os fundamentos da piedade mariana. Existe até uma discussão se ele não seria um doutor da Igreja. Existe essa discussão teológica, que não foi para frente, mas houve já a possibilidade de, por causa dessa questão mariana, piedade mariana, ele ser considerado um doutor da Igreja. Mas isso ainda é discussão, né? Ainda não é um doutor. Em meados de 1712, Luís Maria de Montfort elaborou as regras e fundou uma nova ordem masculina dos missionários da Companhia de Maria, que hoje são os Montfortinos, né? Que levam essa espiritualidade. Né? Inclusive, muita gente que quer fazer a consagração entra em contato com eles, busca um método também. Tá? O próximo slide, ainda falando da vida do santo. Nos últimos anos de vida, o santo fez pregações nas dioceses de Luçon e La Rochelle, a pedido dos respectivos bispos, abertamente contrários aos jansenistas. Então, uma outra coisa que nós aprendemos, que ele era considerado um grande pregador. Ele falava bem, ele pregava bem, né? São Luís Maria Montfort. No dia 28 de abril de 1716, enquanto participava de uma missão, São Maria Grillon de Montfort faleceu de pneumonia com a idade de 44 anos. Faleceu novo, né? Muito novo. Agora, veja bem, é importante nós sabermos que foi uma vida breve, mas um missionário incansável, né? Sempre procurando levar a pessoa de Jesus Cristo, e sempre dizendo que a mariologia dele era cristocêntrica, né? Por Maria a Jesus. As obras, né? São Luís estava constantemente ocupado em missões de pregação, sempre viajando. Mas ele também encontrou tempo para escrever o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, o Segredo de Maria e o Segredo do Rosário, as regras para a Companhia de Maria e das Filhas da Sabedoria, e muitos hinos. Então, dessas obras, eu tenho duas aqui comigo, né? Eu tenho o Tratado, que é o que nós vamos estudar, e tenho o Segredo do Rosário, que é também uma obra de São Luís Maria Grillon de Montfort. Agora, dito isto, passemos do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Vamos olhar aqui o nosso horário para nós podermos não ir até muito tarde. Então, nesse primeiro slide, nós vamos começar a estudar o livro parte por parte. Claro que eu vou procurar sintetizar, resumir, e para que nós possamos compreender, né, um pouco do que o santo quer nos dizer, e para que, quando chegar o momento de realmente fazer a consagração, todos que estão acompanhando essa formação estejam maduras, para fazer a consagração sem exagero e sem trejeitos e sem uma fé mecanicista ou ritualista ou mágica, tá? Vamos lá. Um segredo de santidade. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, a obra mais importante de São Luís Maria Grillon de Montfort, que viveu de 1673 a 1716.
O escrito não nasceu improvisadamente. Aqui tem um número 16 aqui, mas isso aqui é bobeira de quando eu estava digitando, viu? Então não leve em consideração, não. O escrito não surgiu improvisadamente. Montfort coloca por escrito aquilo que experimentou, ensinou e pregou por toda a sua vida. O tratado é um livro de espiritualidade popular. Então, e por isso se explica agora essa grande difusão dele. Então, é um livro de espiritualidade, não é voto religioso, é espiritualidade popular. Nós já estamos aqui na introdução do livro, viu? O que eu estou lendo aqui é a introdução do livro. Porque vocês sabem que todo livro, alguém faz uma introdução, né? um outro estudioso, né? Então, nós estamos na introdução. Vamos lá. Maria no desígnio de Deus. Número 1. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Então ele faz essa ponte. O quanto Maria é importante na história da salvação, porque Deus quis que através dela, poderia vir de qualquer outra maneira, mas quis que através dela ele assumisse a nossa humanidade. Até porque Deus é lógico, ele cria as leis naturais e ele procura seguir essas leis naturais. Então Jesus precisava assumir a nossa humanidade para poder resgatar essa humanidade, para poder ensinar a essa humanidade o que é ser um ser humano de fato, completo, inteiro. E Deus escolhe a Virgem Maria para ser esse canal. Então, vem através dela e ele deve reinar no mundo também através dela, como canal. Portanto, ele, nesse caso do reinado dele, significa que ele utiliza de Maria para exercer o seu poder. Entendeu? Então, o poder não vem de Maria, ele utiliza. Maria é canal, é instrumento nas mãos dele. Escolheu assim. Quem somos nós para dizer diferente, né? Segundo slide, já dentro do tratado, a humanidade de Maria, a humildade de Maria. É que eu tenho dislexia, vocês vão notar que às vezes eu vejo a palavra e eu leio outra coisa, às vezes engulo as letras, então eu acho que até eu sou um prodígio, porque com a dislexia que eu tenho, consigo ler, escrever e pregar, que seria difícil. Mas vamos lá. A humildade de Maria, vamos lá. Ponto 2. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. Vamos ver o número seguinte, porque às vezes um número explica o outro, para eu explicar os dois de uma vez. Se esconder de si mesma e de toda a criatura, para que só Deus a conhecesse. Então, dentro da vida pública de Jesus e da história da salvação, o santo diz que ela precisa de fato permanecer oculta, tanto por uma questão de que ela é humilde, por isso ela não faz alarde, ela não quer aparecer, ela não quer chamar atenção para ela, e ao mesmo tempo, porque nessa postura o centro é Jesus Cristo, não ela. Sabedoria do santo, né? Nos dizendo isso. Ponto 3. Aprove a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda a criatura humana. Então,
Deus realiza tudo isso silenciosamente na Virgem Maria. É por isso que eu não entendo um devoto da Virgem Maria que quer muito destaque, que depois a gente vai ver essa questão das correntes e cadeados, por favor, não se ofenda, mas você põe um cadeadão desse tamanho no seu tornozelo, no seu braço ou na sua cintura, está chamando a atenção, não é nada discreto. Ah, Frei, mas é escravidão. A gente vai entender isso mais lá na frente. Mas eu penso que é contraditório. Se Maria era aquela que era discreta, o devoto de Maria não pode chamar atenção para ele. A devota de Maria não pode chamar atenção para ele, para ela. Então, botar um cadeadão e uma correntona já está contradizendo a própria consagração. Frei, mas está dizendo que é para ter uma cadeia. Calma. Nós vamos chegar nessa parte do livro e eu vou poder explicar melhor isso aí. Mas eu quero que você entenda aqui a ideia a partir daquilo que o santo escreve. A humildade de Maria, o escondimento de Maria. Então, essa coisa de usar cadeado e corrente muito à vista, mostrando para todo mundo, me desculpe, por favor, não se ofenda. Eu não estou querendo aqui julgar nem condenar ninguém, mas contradiz a humildade e o escondimento que a Virgem Maria ensina como modelo do cristão. Porque quando você vê a pessoa com cadeadão, a correntona, chama logo a atenção. Então, já deixou a humildade de lado, porque chama a atenção, e aí um vai dizer, oh, como é santo, e o outro vai dizer, ah, que exagero. Então você já causou um tumulto ali, no coração e nas consciências. E, na verdade, deveria passar sem ninguém perceber. Eu mesmo sou consagrado à Virgem Maria. Se você olhar aqui minhas canelas e meu braço aqui, meu pescoço não tem. Eu estou com um sinal aqui agora, e não é o hábito. E as pessoas nem percebem. Descrição da Virgem Maria. Maria, obra-prima de Deus, nos ensina o santo. O que ele diz nesse tópico? Ponto 5. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnificamente e divinamente do que qualquer outro lugar. Por que ela é o santuário da Santíssima Trindade? E ele vai explicar isso mais lá na frente. Eu vou até me antecipar. Filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. A Trindade agindo na Virgem Maria. Próximo slide. Ponto 6. E ele escondeu, ele está falando de Deus, né? Como em seu seio, o seu Filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e precioso. Ou seja, gente, imagina, e São Luís tinha essa visão, essa percepção. Você imagina Maria tendo dentro de si, por ação do Espírito Santo, sendo gerado no seu ventre por 9 meses, Deus perfeitíssimo, infinito, todo-poderoso, fonte de toda a graça, a palavra que se encarnou. Gente, isso foi uma experiência extraordinária. E, veja bem, certamente Maria deve ter vivido momentos de intimidade, de espiritualidade, de êxtases espirituais nessa gravidez que ninguém nem sabe. Ela não alardeou, ninguém escreveu em lugar nenhum, não foi testemunhado por ninguém, porque às vezes eu fico imaginando, usando aqui o trampolim do santo. Se você estuda um São Francisco de Assis que tinha êxtases quando ele ia no Monte Alverne
rezar na gruta. Se você olha para uma Santa Teresa d'Ávila, que também tinha fenômenos místicos com Deus. Você olha para santos que, na história, inclusive um santo conventual, São Capistrano, se eu não me engano, que, quando começava a rezar, flutuava. Imagine Maria com Jesus no ventre. Quantas coisas extraordinárias que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém testemunhou, e ninguém escreveu e nem ela contou, que ela viveu tendo o próprio Deus sendo gerado no seu ventre por ação do Espírito Santo. Então São Luís está lembrando isso. E ele escondeu, como em seu seio, o seu Filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e precioso, no seio da Virgem Maria. Arca da Aliança. Ponto 8. Vocês vão ver que tem essa reticência aqui, porque eu estou dando cortes, e você vê que eu pulei do 6 para o 8, porque isso aqui é um resumo, tá? Eu não tenho a pretensão de, coitado de vocês, se eu for ler o livro todo aqui, né? Então, é um resumo. Vamos lá. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, idades, condições ou religiões, os bons e os maus, e até os mesmos demônios, são forçados a chamá-la bem-aventurada. Por que é bem-aventurada? Você imagina. Qual foi a mulher na face da terra, na história da humanidade, que recebeu a visita de um anjo, que concebeu por ação do Espírito Santo e que durante 9 meses gestou no seu ventre o próprio Deus? Só pode ser bem-aventurada. Existe graça maior do que essa? Não tem, gente. Assim, é uma coisa extraordinária, inimaginável, uma bênção que ninguém, santo nenhum, por mais que seja santo, nem os anjos tiveram. E São Luís está levando nós a perceber isso, nós percebermos isso. Meu Deus, o que Deus fez na Virgem Maria é grandioso demais. Daí o nosso respeito à Virgem Maria, porque Deus agiu dessa maneira extraordinária. Ponto 12. Se queres compreender a mãe, diz um santo, procurai compreender o filho. Então, ele cita os santos padres, né? Então, quando ele está falando, diz um santo, é porque ele pega os santos padres, que são os padres da patrística, são os padres que foram desenvolvendo ali os alicerces da teologia católica, né? E então, ele está dizendo, se você quer compreender a Virgem Maria, procura compreender o Filho, porque ele está colocando aqui exatamente aquilo. A Mariologia dele, de São Luís, é extremamente cristocêntrica. Para compreender a mãe, tem que compreender o filho, porque a mãe é um reflexo do filho. A mãe está para o filho. A mãe faz a vontade de Deus, que inclusive é o seu próprio filho. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É isso que ela disse na anunciação do anjo. Então, vamos adiante. Número 13. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também uma segunda vez. Então, essa é uma tese que São Luís Maria de Montfort sustenta. Significa que a primeira vinda de Cristo veio através de Maria.
Não porque ela é toda poderosa, porque Deus escolheu assim. Então, depois, a segunda vez, a segunda vinda, a vinda gloriosa, a vinda em que será instalado novos céus e nova terra, a recapitulação de todo o mundo, se quiserem chamar, o fim dos tempos, mas o início de um novo tempo em Deus, também, diz o santo, acontecerá contando com a colaboração da Virgem Maria. E é interessante, o santo escreve isso ali nos anos 1700, mas é bem isso que a gente percebe nos nossos tempos, porque você vê a espiritualidade mariana ajudando as pessoas a encontrar-se com Jesus. Você vê aí a própria igreja apresentando Maria como modelo de sim, modelo de obediência, modelo de humildade, modelo de serviço, modelo de seguimento de Deus. Então, é dessa maneira que ela está ajudando, mas também como intercessora. E aí nós colocamos aqui as aparições, se você lembrar, as aparições que a igreja já aprovou, Lourdes, Fátima, elas estão sempre nessa perspectiva de Maria nos ajudando e apontando para Cristo, ou seja, nos preparando para essa segunda vinda. Quando vai acontecer, não sabemos. O próprio Jesus disse que só o Pai no céu sabe. E também não nos cabe saber, nos cabe viver, nos prepararmos para isso. Tá? Vamos lá. Vamos verificar aqui o horário. Próximo slide, capítulo 1. Então, vamos adentrar no capítulo 1. Veja, nós fizemos aqui um caminho. Estudamos mais ou menos a história do santo, mais ou menos porque não deu para falar tudo da história dele. Vimos uma introdução que o próprio tratado tem. Depois vimos a introdução que o santo fez, que foi agora o que a gente finalizou. E agora vamos entrar no primeiro capítulo do tratado. Então ele já coloca um subtítulo: Necessidade da verdadeira devoção a Maria. Então ele vai explicar aqui por que é necessária essa e por que também precisa ser não só necessária, mas verdadeira. Porque nós vamos aprender com o estudo do livro que existe uma falsa devoção. Tá? Então por isso ele coloca verdadeira devoção. Essa palavra não está aí à toa. Então, número 14. Não sendo mais que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Êxodo 3,14. Então, veja que o santo, ele não endeusa Maria. E a própria teologia católica não endeusa Maria. Se há alguém que tem seus exageros aí, paciência, essa pessoa está mal informada, ou mal formada, ou infelizmente não compreendeu nada. Porque o santo coloca Maria como menor que um átomo, coloca a majestade infinita de Deus. Ele é aquele que é, aquele eu sou que falou com Moisés na sarça ardente. Aquele que é porque ele sempre, ele é permanente, ele é o que é, não necessita de nada nem de ninguém. Já nós não somos. Eu não posso dizer eu sou, porque nós somos infelizmente, por causa da nossa debilidade, afetados pelo pecado, nós
Hoje estamos de uma maneira, amanhã estamos de outra, né? Condição da natureza humana afetada pelo pecado. Por isso só Deus é eu sou. E nesse sentido, Maria, ele coloca como simples criatura. Não teve, nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Então, de fato, Deus não precisava da Virgem Maria. Aí alguém vai dizer, está vendo? Mas presta atenção, não precisava, mas quis precisar. Isso torna ela mais especial ainda, porque ele quis precisar. Não precisando, ele quis precisar. Ele escolheu precisar. Não é? Mas o importante é saber que, por isso, nós não endeusamos a Virgem Maria. O santo está colocando de uma maneira categórica. Deus não precisava. Número 15. Tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, tendo Deus querido, Deus quis precisar, começar e acabar suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Então, ele mostra que Deus quis precisar, contou com a colaboração da Virgem Maria e continua contando com a colaboração dela. E aí nós vemos esse testemunho através das aparições já aprovadas pela Igreja, né? A Virgem Maria sempre nos auxiliando, colaborando com a graça para gerar o corpo místico de Cristo. Gerou a cabeça, que é Cristo, e agora ela gera o corpo. Mas isso até São Luís vai falar. Eu só estou me antecipando aqui. Então nós vamos ver o último slide, porque nós já começamos tarde, né? E para que a formação também não se estenda, o nosso projeto é fazer 1 hora e meia de formação, mas como também atrasamos, né? E as pessoas também estão aqui de uma maneira presencial, tem que retornar para casa, então é de bom tom que não terminemos muito tarde, né? E que você também não se entedie aí do outro lado. Então, vamos ver o último slide. Então, vamos ver o artigo 1º, os princípios. Então, ele vai enumerando alguns princípios dentro do livro para ele fundamentar a tese da verdadeira devoção à Virgem Maria. Vamos lá para o primeiro princípio. Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Ele desejou servir-se. Não precisava, mas quis. Quem é que vai questionar Deus disso? Posso até questionar, mas bem paciência. Deus quis, já fez, e não tem o que você queira, não tem o que você queira fazer diferente. Já está feito pelo próprio Deus. Então, Deus Pai e Maria. Então, agora ele vai traçar um pouco essa questão do Pai, da relação com o Pai, da relação com o Filho e com o Espírito Santo. Número 16. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos lhe fizeram os profetas e os santos, a antiga lei, para obterem esse tesouro, só Maria mereceu. Você sabe que o Messias, o Salvador, ele vem sendo prometido desde Moisés. Moisés já falou que teria um outro, né? Aí Moisés já prefigura Jesus.
Tanto é que a Páscoa também deriva dali. Depois nós vemos José do Egito, que também, né, prefigura Jesus. Nós temos também algumas figuras vamos pegar o próprio Abraão, que vai sacrificar o filho. E antes de sacrificar, Deus manda ali um anjo e impede que o filho seja sacrificado. Ali já é o pai, na sua pedagogia, mostrando que ele, sim, iria enviar um Messias, iria enviar um Salvador, um restaurador da humanidade, um libertador. Então, ao longo da história da salvação, o povo de Deus esperava esse Salvador, esse libertador, né? Inclusive, depois do rei Davi, esperavam um novo Davi, né? Então, desejaram, mas só teve uma pessoa que recebeu: Maria. E não foi nem porque ela pediu. Ele escolheu livremente, claro, preparou Maria para isso, mas ela poderia simplesmente dizer não. Tanto é que o anjo é enviado para perguntar se ela aceita, e ela aceitou, né? Então, nesse sentido, o santo diz dessa relação do Pai com a Virgem Maria, apesar de todos os patriarcas pedirem, quem recebeu foi Maria. Deus Filho e Maria. Número 18. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus. Quer dizer, Deus que se faz depender da Virgem Maria. Por que quer? Não porque ele dependeria. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos, né? Glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar, a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Então veja, quando Jesus se submete à Virgem Maria como mãe, mesmo ele sendo Deus, ele está dando glória ao Pai. E o santo faz coloca isso também para nós, que estamos lendo o livro, né? Ou seja, também nós, quando nos submetemos à Virgem Maria, como Jesus Cristo se submeteu, também estamos agradando a Deus. Mas não é se submeter a Maria como ela fosse uma deusa. Se submeter a Maria nesse sentido de contar com a sua intercessão, de pedir o seu materno auxílio, de tê-la como esse exemplo de seguimento da vontade de Deus, né? Então é nesse espírito, esse submeter-se. E nesse caso também a consagração, que é o objetivo desse livro, a meta desse livro. Mas também não basta só consagrar, viu? Na verdade, como disse para vocês no início, a consagração é uma espiritualidade para auxiliar a tua vida cristã. Logo, né, não basta só fazer o rito de consagrar e pendurar um cadeado. É preciso deixar a espiritualidade mariana te ajudar a viver a fé. É nesse sentido. Aí mais vale aprender com Maria a ser humilde do que colocar um cadeado. Mais vale aprender com Maria a ser obediente do que colocar um cadeado. Mais vale aprender com Maria a interceder do que colocar um cadeado. Veja que Maria vai sendo esse referencial para a nossa vivência cristã em seguimento de Cristo. Humildade, obediência, intercessão. Então, gente, olha, cadeado, me desculpe, por favor, não se ofenda, é secundário, não é o essencial.
E esse é até um dos motivos que eu me propus fazer o estudo desse tratado. E quando a gente terminar esse estudo, aí a gente pensa em fazer a preparação, para que a gente perceba o essencial e não fique no secundário, né? Não fique, como diria até Jesus no Evangelho, né? Os fariseus, os doutores da lei, filtravam o mosquito e deixavam o camelo passar, né? Então, a gente fica olhando coisinhas e esquece o essencial. Então, esse é o objetivo desse nosso estudo que começa hoje. Nós agradecemos a sua presença, você que está acompanhando essa gravação, e queremos marcar já o nosso próximo encontro, dia 27, quarta-feira, dia 27, às 20 horas. E se você perdeu a transmissão ao vivo, não tem problema. Está gravado no canal da Comunidade Paz e Misericórdia no YouTube e está gravado no canal da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no YouTube em São Luís. Então você digita lá Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro São Luís. Aí o Google vai te encaminhar lá para o canal. A mesma coisa, Paz e Misericórdia São Luís. Aí você, né, é uma maneira simples, mas tem um endereço que nós divulgamos, né? E também nós vamos constantemente divulgar suas formações pelo canal da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um prazer, uma alegria estar com vocês aqui presencialmente, estar falando com vocês através dessa transmissão. E se nós tivermos também, porque estão me auxiliando aqui a equipe, se alguém colocou alguma pergunta, algo nesse sentido, nós vamos ter também um espaço ali no finalzinho de cada transmissão para responder uma ou duas perguntas também, para não prolongar-se, né? Isso também dentro da minha pobre capacidade digamos assim, responder os questionamentos. Então, como hoje foi a primeira transmissão e o pessoal ainda não enviou nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar. E fica marcado para o dia 27, quarta-feira, às 20 horas, o nosso encontro para estudarmos a obra de São Luís Maria de Montfort e, depois desse estudo, aí sim, vamos nos preocupar com a consagração. Não se preocupe agora com a consagração, vamos com calma, né? Vamos primeiro estudar o livro, vamos devagar, né? Tudo aquilo que a gente faz com pressa e de uma maneira afobada sempre tende a sair mal feito. Então vamos fazer devagar, sem afobação, para nós fazermos bem feito. Tá bom? Recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um abraço a todos e nos encontramos no próximo dia 27, às 20 horas.